E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Pivetta, para quem não me conhece. Hoje é um vídeo diferente do diferente que eu falo que a gente faz. Hoje eu tenho uma convidada aqui, a Larissa. Ela é minha prima, ela é psicóloga quase, né? Ela está se formando em psicologia, está no 7º semestre já, tá? Por que eu chamei ela aqui? Nós temos uma convidada aqui hoje. Hoje nós vamos falar, é a segunda parte do vídeo sobre ansiedade, tá? Eu trouxe ela aqui, que está estudando isso, a psicologia em si e tudo mais, e obviamente que está inserido nesse meio, né? Então ela vai trazer parte técnica, teórica e também as técnicas para você trabalhar isso, tá? Você trabalhar quando você tiver crise, e eu descobri agora conversando com ela aqui, que também é um tipo de tratamento essas técnicas, tá? Então ela vai passar as que ela tem, aí eu passo as que eu conheci, igual eu falei que eu já fiz, tá? E a gente vai conversando aqui, tá bom? Bom, todo seu, Larissa, fica à vontade. Oi pessoal, bom, primeiro que eu acho importante a gente começar falando sobre ansiedade, o que é ansiedade? Muita gente sabe de ouvir falar em conversas com amigos, mas às vezes não sabe direito o que é ansiedade, porque nunca reconheceu o que é uma ansiedade, se teve crise de ansiedade ou não. Então, a crise de ansiedade, né, a ansiedade em si, ela é um medo irracional do futuro. O que é um medo irracional? É um medo que não tem lógica, é um medo que não tem um perigo concreto e a pessoa tem medo mesmo assim. É um medo por não conseguir controlar o que vai acontecer ou por não conseguir prever se aquilo que ela está pensando vai acontecer ou não. A ansiedade também ela é gerada por um medo catastrófico. O que é catastrófico, né? O que é catastrofizar? É quando a gente sempre pensa o pior. Então eu tenho uma prova para fazer, é uma prova muito importante, e eu tô pensando que eu vou tirar 5, mas por causa desses 5 eu vou reprovar. Então é uma catastrofização. Eu penso o pior daquela situação e não é algo concreto. Porque mesmo eu estudando, mesmo eu indo todas as aulas, eu tenho medo de tirar 5 e eu tenho medo de reprovar naquela prova. Então é algo catastrófico, que eu sempre penso o pior. Outra coisa também que eu tava conversando com o Lucas é que existe diferença entre crise de ansiedade e transtorno de ansiedade generalizada. O que é a crise de ansiedade? A crise de ansiedade é o que todo mundo tem. É quando você tem uma situação para acontecer, por exemplo, uma prova que você vai fazer e você fica ansioso para passar naquela prova. Por exemplo, estou tirando a minha habilitação. Meu Deus, é a prova prática de carro. Quem não ficou nervoso para a prova prática de carro? Todo mundo dá uma dor de barriga, todo mundo que eu conheço fala que a perna tremeu demais na hora de acelerar ali para sair do carro, que foi difícil segurar o ponto da embreagem. Então aquilo é quando a gente fica ansioso por querer passar, ansioso por querer dar certo, por conta do medo de dar errado, por conta do medo de não passar, por conta do medo de acontecer alguma coisa pior. Então a ansiedade é aquilo que todo mundo tem. Mas o que é o transtorno de ansiedade? No caso, a ansiedade, ela acontece em situações específicas, não é em todo momento. Então é quando eu tenho uma prova, quando eu vou passar por um processo de quimioterapia, por exemplo, quando eu vou dirigir pela primeira vez sozinha, enfim, situações específicas, quando eu tenho que fazer uma ligação para alguém que eu nunca fiz, quando eu vou numa entrevista de emprego. Já o transtorno de ansiedade é esse medo em relação ao futuro, só que não é só em situações específicas, acontece em todo momento. Todo momento a pessoa tem medo de acontecer alguma coisa pior com ela. Então eu tô aqui gravando vídeo com o Lucas e eu tô com medo do chão cair, por exemplo. Eu tô aqui gravando vídeo com o Lucas e tá chovendo. Eu tenho medo de vir um vento muito forte e quebrar essa janela. Ou eu tenho medo de eu não estar falando muito bem e aí já começa a me dar dor de barriga e aí eu já penso que ninguém vai entender nada do que eu tô falando ou que não tá fazendo sentido nenhum isso daqui, que ninguém vai assistir o vídeo e eu vou pensando um monte de coisa pior daquilo que tá acontecendo.
Então tem diferença entre crise de ansiedade e transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, para ele ser diagnosticado, esse medo em várias situações tem que ser característico pelo menos 6 meses. Então, por um período, por exemplo, assim, em uma semana, por 5 dias durante toda a semana, por 6 meses, para conseguir ser diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizado. Outra coisa é que existem tipos de transtorno de ansiedade. Tem o transtorno de ansiedade generalizado, que é o que eu acabei de dar o exemplo, que acontece em todas as situações, em todo o tempo, que é onde a cabeça da pessoa não para por ficar pensando no medo, no pior que pode acontecer a todo momento, em toda situação. Tem um ataque de pânico, que é uma crise de ansiedade mais forte, mais intensa, com sintomas mais intensos, pensamentos mais intensos, tudo mais intenso. Tem o transtorno de pânico, que é quando o ataque de pânico fica recorrente por mais de 6 meses e a pessoa tem aquele ataque de pânico não é só uma vez, não é só um episódio, mas tipo 1, 2 episódios por semana, então ele é mais recorrente. Tem também outros tipos que eu posso dar exemplo em um outro vídeo. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre cada transtorno, esse tipo de coisa, sem problema nenhum, comenta aí, deixa suas dúvidas e tudo mais, a gente pode fazer outros vídeos, com certeza, já tenho ideia de outros vídeos até pra fazer, nem falei nada com a Larissa ainda, mas assim, deixa aí nos comentários, conta pra gente se você se identificou com algum deles, sabe, se você precisa de alguma ajuda, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Pode mandar aí que a gente vai conversando. E, bom, como que faz para receber o diagnóstico, né? Mas eu tenho crise de ansiedade ou eu tenho um transtorno de ansiedade generalizado? Primeiro de tudo é procurar um profissional. Não tem como você se diagnosticar, não tem como você pedir, por exemplo, a tia, prima, mãe, eu tenho ansiedade, eu não tenho? Se eles não são profissionais, não tem como nenhuma outra pessoa te dar o diagnóstico correto que você tem. Então, o ideal é buscar um psiquiatra, um psicólogo e fazer um acompanhamento. Igual eu falei, o transtorno de ansiedade generalizada ele tem que estar pelo menos persistente ali por uns 6 meses para ser diagnosticado. Então, não é ir uma vez no psiquiatra, contar para ele o que aconteceu e achar que ele já vai te dar o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Tem que ter um acompanhamento, tem que contar certinho para ele o que aconteceu, tanto para o psiquiatra quanto para o psicólogo. Então tem que fazer um acompanhamento para receber esse diagnóstico. E agora falando um pouquinho dos sintomas principais. Por exemplo, para quem nunca percebeu que já teve uma crise de ansiedade. Porque a crise de ansiedade, esses dias eu vi um vídeo no TikTok que fala que quando a gente pensa em crise de ansiedade, é aquela pessoa que tá, meu Deus, eu vou morrer agora, meu Deus, vai acontecer alguma coisa muito ruim, sempre ofegante, sempre quieta, mas às vezes não é toda crise assim. Tem alguns outros sintomas que a gente pode identificar. O Lucas falou que ele tem alguns sintomas para falar, né? Então pode contar alguns. Por exemplo, no meu caso, quando eu tava fazendo a quimioterapia, né, que eu compartilhei no outro vídeo, o tipo de sintoma que eu tinha era acordar já antes do horário, obviamente, e ficar travado na cama, né, igual eu falei, e sentindo tipo um frio na boca do estômago, que a gente fala, sabe? Uma coisa que não tinha como explicar e parecia uma eternidade, sabe? Já conheço outras pessoas que falam que tem dor no peito, que fica andando de um lado para o outro, que não consegue parar, enfim, tem diversos, né? Não tem como descrever. Tem também a questão, né, igual eu falei, enxergar perigo em tudo. Então tem aquelas pessoas que enxergam perigo em exatamente tudo. Tudo que você imaginar é um perigo para essa pessoa. Igual aqui a gente tá com uma luz para auxiliar a gravar. Essa pessoa que tem esse sintoma de enxergar perigo em tudo, ela pode imaginar, por exemplo, a luz explodir do nada, pegar fogo do nada, que a gente sabe que acontece, mas é tipo 1 em 1 milhão. Então essa pessoa, ela enxerga perigo em tudo. Tem também a questão do apetite desregulado. Então tem dia que eu tenho muita fome, não é nem tem dia. Tem hora que eu tenho fome, tem hora que eu não tenho. Tem hora que eu quero comer de tudo e em grande quantidade. Tem hora que eu não quero comer nada e nem a coisa que eu mais gosto de comer, eu não quero comer. Então esse é um sintoma também. Alteração de sono.
Dormir muito, dormir pouco, dormir mal ou dormir muito bem por muitas horas, isso também é uma desregulação do sono e também é um dos sintomas de transtorno de ansiedade. Igual o Lucas falou, ele acordava antes. Isso é uma desregulação de sono, é um dos sintomas também. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, teve uma época, logo que eu casei, eu fui fazer, a Samantha, né, me deu uma calopsita, né, um passarinho e tudo mais, e foi logo no começo do casamento, e foi a primeira vez que a gente, tipo, assumiu uma responsabilidade de cuidar de um outro ser, né, que não era um filho em si, mas era um animal e tudo mais, a gente gostava muito. E esse animal veio com uns probleminhas, né, técnicos ali e tudo mais, ele quase morreu, e devido à culpa do cara que vendeu pra gente, tudo mais, machucou a asinha dele, enfim. E aquilo, eu lembro que me gerou um medo, uma preocupação de tipo assim, nossa, e agora? A qualquer momento pode acontecer alguma coisa com ele. E logo em seguida, depois de um tempo, nós tivemos uma cachorrinha, né? E a Amora, no caso, nós não temos mais ela, mas ela foi logo em seguida também. E eu lembro que eu tinha muito medo de, tipo, eu saía pra, sei lá, pra qualquer lugar e eu tinha medo de chegar e, sei lá, ela tá morta, porque no primeiro dia, aliás, que ela chegou em casa, ela entrou dentro da geladeira, embaixo. Então, assim, eu tive que levantar a geladeira, Samantha puxar, ela podia ter tomado choque, podia ter pegado fogo lá no negócio quente, enfim. Isso entra também? Sim, isso é um pensamento catastrófico. Nossa. Ela entrou debaixo da geladeira, poderia ter pegado fogo, choque, você pensou o pior. E aí eu tinha muito medo o tempo todo de acontecer alguma coisa, sabe? Sim, isso é um dos sintomas, você enxergou perigo em tudo. Por conta do passarinho, da Amora mesmo, você enxergava perigo em tudo. Então você tinha medo, tudo que estava na sua casa fazia você ter medo de alguma coisa colocar ela em perigo. Então é um pensamento catastrófico. Meu Deus, eu vou sair, ela vai entrar debaixo da geladeira de novo, vai pegar choque, vai pegar fogo, vai explodir a geladeira. É tudo isso. Caramba, é uma catastrofização. Você pensa o pior daquilo. Faz sentido. Por mais que não seja real. Quantas geladeiras explodem porque uma cachorra entrou embaixo? Não existe quase, cara. Tem casos, obviamente, porque tudo é possível. Mas é tipo assim. 1 em 1 milhão. Não é sempre que uma cachorra entrar debaixo da geladeira que vai explodir, que vai pegar fogo, não é? Verdade, faz sentido. Então é um sintoma da ansiedade, sim. Questão também de tensão muscular. Você já sentiu uma tensão nos carocinhos? Aquelas assim, coisas que endurecem. Tem que pedir pra fazer massagem, coisa assim. Sei. Isso tudo é também um sintoma de ansiedade. Tem hora que as pessoas falam assim, né? Muita gente tem só a tensão muscular, né? O carocinho no pescoço. E a pessoa fala, você tá nervosa com alguma coisa? Não tô nada, tranquilo. Só dormi de mau jeito. É mesmo. Aí você vai ver alguma coisa, nossa, a pessoa teve uma prova essa semana, ou teve uma reunião com o chefe essa semana, aconteceu alguma coisa. Algum motivo que gerou teve, ansiedade, e aí a pessoa descarrega no corpo, né? A somatização daquilo que você pensa, descarrega no corpo. Então, é o medo de falar em público. Eu preciso falar com o meu chefe para pedir, por exemplo, para ir uma consulta médica. Gera um medo, gera uma ansiedade. Meu Deus, o que será que ele vai pensar? Será que ele vai deixar eu ir no médico? Será que não? Será que ele vai me mandar embora porque eu tô pedindo para sair mais cedo para ir no médico? Então é medo de falar em público, não é um público, um palco, não é necessariamente isso, é falar com outras pessoas, com mais pessoas. E também, eu não sei se se enquadra nisso ou não, mas é importante identificar que tem a insegurança, mas tem a ansiedade, né? Sim. Tipo, é uma coisa, a ansiedade é algo mais aflorado, né? O Gosto falou, a ansiedade acontece antes do evento. Na hora ali é o nervosismo. Você pode ter, não tem problema, Sim. né? Mas entendi. Acho que vocês entenderam. Deixa aí nos comentários, a gente volta. Explica, não tem problema nenhum. Então a ansiedade é o medo que acontece antes e, tipo, enquanto o evento está acontecendo, enquanto a situação está ali acontecendo. Outra coisa também é preocupação em excesso. Você fica muito preocupado com várias coisas. Igual o exemplo que ele deu da Amora. Ele saía e ficava preocupado de voltar e a cachorra tá morta aqui, ou ter acontecido alguma coisa com ela, com a geladeira. Enfim, é uma preocupação excessiva mesmo, que acaba atrapalhando em muitos momentos.
Outro sintoma que também tem, né, na crise de ansiedade é ficar sempre próximo de ataque de nervos. Então a pessoa fica sempre irritada, tá próxima ali, por exemplo, igual o Lucas contou que ele ficava em quarto escuro e tal. Quando alguém tentava te tirar daquele quarto escuro, você ficava nervoso? Ou quando você, por exemplo, não tava com fome, não tava com vontade de comer, e alguém ficava falando, come um pouquinho. Tem que comer, né? Come um pouquinho. Comer faz bem comer pra faz tudo, bem, né? você tem que comer, você tem tratamento, você tem que comer. Ai, que raiva. Isso vai irritando. E aí, ficar próximo a quase mandar a pessoa para aquele lugar é um ataque de nervo. Que aí você vai ficando nervoso, vai dando aquele negócio em você, que você vai ficando nervoso mesmo e você fica, meu Deus do céu, para de falar, por favor. Não aguento mais. Né? Isso também é um sintoma de ansiedade. Outro sintoma também é o medos irracionais. Então você tem medo de várias coisas acontecer. Medo que é irracional, medo que não tem sentido. Então, por exemplo, o Lucas tinha medo da geladeira explodir. É um medo irracional. Quantas geladeiras a gente vê notícia que explode? Nunca vi. Né? É um medo que existe, mas ele é irracional, porque não tem lógica. A gente cria, né? A gente acaba tendo medo de tudo por conta da cabeça ficar pensando em várias coisas mesmo. Outras coisas são sintomas físicos. Então, por exemplo, ter dor na perna, dor nas costas, dor na boca do estômago, dor no peito, chorar muito. Não sei se você lembra que eu fiz tratamento com remédio e aí ele me dava crise de ansiedade e eu tinha um sintoma que era choro. Eu chorava muito por tudo. E não era um choro qualquer, era um choro muito. Era muito mesmo. Eu lembro, não sei se você lembra disso, mas em uma situação que a gente foi tirar o amigo secreto do final do ano na família. E aí eu abri o papelzinho, eu me emocionei porque eu tinha tirado a minha mãe, só que eu chorei muito. E eu chorei muito mesmo, que todo mundo pensou que eu não tinha gostado da pessoa que eu tinha tirado e ficou tentando entender o que tinha acontecido. Mas era só um sintoma ali de crise de ansiedade mesmo. Outros sintomas são pensamentos obsessivos. Então, muito pensamento na cabeça sobre tudo. Sobre medo, sobre preocupação, sobre o que pode acontecer, sobre as coisas que vão acontecer. Então, é muito pensamento que acontece na cabeça ao mesmo tempo. É aquela sensação de a cabeça não parar. Você deita, mas a cabeça não para. Outro sintoma é a questão de perfeccionismo. Eu quero fazer tudo perfeito, eu tenho um trabalho para entregar. Eu vou fazer tudo perfeito e tudo milimetricamente calculado. Por quê? Para não dar errado. Porque o medo de dar errado é muito grande. Então, a questão de buscar a perfeição, o perfeccionismo também é um sintoma de ansiedade. E o outro sintoma que eu anotei aqui são problemas digestivos. Problema, ou vou muito no banheiro, ou não vou muito, ou tenho muita dor, ou começo a comer alguma coisa que não me fazia mal e começa a me fazer mal. Essa questão de queimação, dor na boca do estômago, são todos sintomas de ansiedade também.